Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que não está apenas cansada, ela está sendo vencida por aquilo que pensa todos os dias. E o mais curioso é que quase nunca isso acontece de forma dramática, com um grande colapso, com uma cena forte, com um aviso claro. Não. Na maioria das vezes acontece em silêncio. A mente começa a repetir frases pequenas, quase invisíveis. Não vai dar, eu sempre estrago tudo, nada muda para mim. Os outros conseguem, eu não. E quando isso se instala, a pessoa continua vivendo, continua trabalhando, sorrindo quando precisa, respondendo mensagens, pagando contas, fazendo o que tem que ser feito, mas por dentro ela passa a carregar um peso que ninguém vê. Esse é o ponto em que muita gente confunde pensamento positivo com fantasia, como se pensar melhor fosse fingir que a dor não existe. Mas não é isso. Pensar positivo, de verdade, não é negar a dificuldade. É não permitir que a dificuldade assuma o governo da sua mente. E talvez essa seja uma das batalhas mais importantes que alguém pode travar, porque tudo começa ali. A forma como você interpreta a vida muda a forma como você responde a ela. E a forma como você responde à vida, com o tempo, muda a própria vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você perdeu força não por causa do problema em si, mas por causa da conversa que sua mente criou em torno dele? Se essa pergunta já tocou em algo dentro de você, fica comigo até o final, porque o que vem agora pode reorganizar muita coisa aí dentro. E já que você chegou até aqui, se esse tipo de reflexão faz sentido para a sua jornada, se inscreve no canal de um jeito simples, sem pressa, como quem escolhe caminhar junto em uma conversa que vale a pena continuar. A maioria das pessoas acredita que sofre apenas pelo que acontece, mas uma parte enorme do sofrimento nasce do significado que se dá ao que acontece. Duas pessoas podem enfrentar a mesma situação e sair dela com marcas completamente diferentes. Uma se despedaça, outra amadurece. Uma transforma o episódio em sentença, a outra transforma em ensinamento. Isso não significa que uma seja mais fria, mais forte ou menos humana. Significa apenas que entre o fato e a reação existe um espaço. E esse espaço, por menor que pareça, é onde mora a liberdade. Quando você percebe isso, uma porta se abre. Porque enquanto você acha que pensamento é destino, você vive acorrentado. Mas quando entende que pensamento pode ser observado, questionado e reeducado, você começa a recuperar o controle. Não de tudo, porque ninguém controla tudo, mas do mais decisivo, a própria postura diante da vida. E é aqui que muita gente se perde, porque foi ensinada a reagir automaticamente. Sentiu medo, já recua. Foi frustrada, já conclui que não nasceu para aquilo. Foi criticada, já pensa que não vale o suficiente. Só que viver assim é entregar a própria paz nas mãos das circunstâncias. Você não precisa acreditar em toda frase que a sua mente produz. Nem toda voz interna fala a verdade. Algumas são ecos de medo antigo, cansaço acumulado, comparações injustas, feridas que nunca cicatrizaram. E talvez o primeiro passo para pensar de forma mais positiva não seja repetir frases bonitas, mas aprender a desconfiar das frases destrutivas que você repetiu por tanto tempo como se fossem fatos. Me conta uma coisa nos comentários, mas de forma honesta, qual é o pensamento que mais te sabota hoje? Às vezes, escrever isso já é o começo de uma virada. E se você sentir que esse conteúdo conversa com alguém que também está lutando em silêncio, deixa seu gostei de forma espontânea, porque isso ajuda essa mensagem a encontrar quem precisa dela sem que a gente precise forçar nada. Existe uma diferença profunda entre otimismo ingênuo e força interior. O otimismo ingênuo fecha os olhos para o real. A força interior olha para a realidade inteira, inclusive para a parte difícil, e ainda assim escolhe não se render internamente. É por isso que tanta gente tenta mudar de vida sem antes mudar a interpretação que faz dela. Quer resultados novos mantendo o mesmo padrão mental. Quer paz sem interromper o ciclo de pensamentos venenosos.
Quer autoconfiança sem parar de se humilhar por dentro. Mas nenhuma mudança sustentável floresce em um terreno em que a própria mente trabalha contra você o dia inteiro. O pensamento positivo, quando amadurecido, não é um enfeite emocional. É uma disciplina. É a escolha diária de vigiar o que entra, o que cresce e o que permanece dentro de você. Porque tudo aquilo que você alimenta ganha força. Se você alimenta comparação, a sua alegria enfraquece. Se você alimenta ressentimento, a sua leveza desaparece. Se você alimenta desesperança, até pequenas oportunidades parecem inúteis. Mas quando você começa a alimentar clareza, presença, coragem e direção, algo se reorganiza por dentro. Não de uma hora para outra, e isso é importante dizer, mas de forma real. Há uma reconstrução silenciosa acontecendo toda vez que você para de cooperar com o seu próprio caos mental. E aqui está um ponto que talvez muita gente precise ouvir hoje: você não precisa esperar se sentir confiante para agir melhor. Muitas vezes, a confiança nasce depois que você começa a agir de forma mais alinhada. Então não espere a mente ficar perfeita para começar a viver de um jeito diferente. Comece. E a mente vai aprendendo no caminho. E antes de seguir para a próxima parte, quero te deixar uma pergunta que pode mexer com muita coisa. Se a sua mente fosse uma casa, que tipo de voz você tem deixado morar aí dentro? Se essa reflexão acendeu algo em você, se inscrever no canal pode ser mais do que acompanhar vídeos. Pode ser um jeito de não perder esse tipo de lembrança quando a rotina tentar te puxar de volta para o automático. Quase sempre o problema não está apenas no mundo lá fora, mas no hábito de interpretar tudo pela lente da derrota antecipada. Tem gente que antes mesmo de tentar já fracassa por dentro. Antes da conversa, já espera a rejeição. Antes do projeto, já espera erro. Antes da oportunidade, já espera a humilhação. E quando a mente se acostuma a prever o pior o tempo todo, ela deixa de perceber saídas, recursos, aprendizados e até sinais de progresso. Não porque eles não existam, mas porque a atenção foi treinada para encontrar ameaça em tudo. Isso esgota. Isso endurece. Isso afasta a pessoa dela mesma. Só que há uma reviravolta poderosa quando você entende que sua atenção é uma força criadora da experiência. Aquilo que você observa repetidamente cresce em relevância. Por isso, uma prática transformadora é aprender a identificar, no meio do caos, aquilo que ainda está de pé. O que ainda funciona. O que ainda depende da sua escolha. O que ainda pode ser reconstruído. Isso não é romantizar sofrimento. É resgatar lucidez. Quem pensa melhor não vive sem problemas. Vive sem se tornar escravo deles. E esse talvez seja o verdadeiro sinal de maturidade. Não é nunca ser abalado, é não fazer do abalo a sua identidade. Quantas pessoas hoje se definem pela pior fase da própria vida? Quantas se apresentam ao mundo a partir do medo, da decepção, do trauma, da frustração? E eu não digo isso com dureza, digo com compaixão, porque às vezes a dor gruda tanto que a pessoa esquece que ela é maior do que aquilo que sofreu. Mas você é. E se por acaso faz tempo que ninguém te lembra disso, deixa esse vídeo marcar esse instante. Você é maior do que a sua fase, maior do que a sua confusão e maior do que o pensamento que tentou te diminuir. Se essa mensagem chegou na hora certa, comenta com uma palavra que represente o que você quer fortalecer daqui para frente. Uma palavra apenas. Às vezes uma palavra pode se tornar uma direção. Agora vem a parte mais difícil e também a mais libertadora. Perceber que o pensamento negativo muitas vezes oferece uma sensação falsa de proteção. Parece estranho, mas muita gente se apega ao pior cenário porque acredita que, se já esperar o pior, vai sofrer menos. Como se a antecipação da dor pudesse amortecer a dor real. Como se viver em alerta fosse um tipo de inteligência. Como se a rigidez mental evitasse a decepção. Mas o que acontece, na prática, é o oposto.
A pessoa sofre antes, durante e depois. Sofre pelo que imagina, sofre pelo que acontece, e sofre pelo modo como continua ruminando tudo depois. Viver assim é como carregar um guarda-chuva aberto dentro de casa por medo da chuva que talvez venha. O peso permanece, o corpo cansa, a liberdade diminui, e ainda assim não existe garantia de que o sofrimento será evitado. Esse é um dos enganos mais comuns da mente humana, acreditar que preocupação excessiva é preparo. Nem sempre é. Muitas vezes é apenas desgaste. O preparo verdadeiro é serenar o pensamento o suficiente para enxergar com precisão o que precisa ser feito. E isso exige presença. Exige uma espécie de firmeza mansa. Exige aprender a não correr atrás de todos os pensamentos que aparecem. Porque nem todo pensamento merece atenção, nem toda emoção merece comando, nem todo medo merece obediência. Você já percebeu quantas decisões ruins nascem de um estado mental apressado, inflamado, confuso? E quantas vezes bastaria um pouco mais de pausa para que a sua reação fosse completamente diferente? Escreve nos comentários, se quiser dividir com a comunidade. Você sente que sua mente acelera mais no silêncio da noite, no começo da manhã, ou em momentos de pressão? Essa troca pode ajudar outras pessoas a se reconhecerem também. E se essa conversa está te fazendo pensar de verdade, acompanhe o canal, porque esse espaço foi feito para quem quer profundidade sem ruído. Pensar positivo, então, não é decorar frases motivacionais e colar na parede. É treinar uma nova relação com o próprio mundo interno. É sair da reação automática e entrar na observação consciente. Quando um pensamento de derrota surgir, em vez de se fundir imediatamente com ele, você pode perguntar: isso é verdade ou é apenas medo falando? Isso é um fato ou uma interpretação? Isso me fortalece para agir ou só me paralisa? Parece simples, mas essa pequena distância entre você e o pensamento muda tudo. Porque a partir daí você deixa de ser arrastado por cada onda mental e começa a se tornar alguém capaz de escolher. E escolha é poder. O problema é que fomos acostumados a acreditar que a mente é um fluxo inevitável e que tudo o que pensamos precisa ser levado a sério. Mas não precisa. Uma mente treinada aprende a reconhecer exagero, catastrofização, autopunição, dramatização, comparação destrutiva e vitimização silenciosa. E ao reconhecer, ela já enfraquece esses padrões. Isso não elimina as emoções humanas. Você ainda vai sentir tristeza, medo, incerteza, raiva. A diferença é que essas emoções não vão mais sentar no trono da sua consciência e governar tudo sozinhas. E talvez seja isso que tanta gente procura sem saber nomear. Não uma vida sem dor, mas uma vida em que a dor não destrua completamente a direção. Pensa comigo, quantas coisas preciosas você poderia construir se parasse de negociar tanto com a voz que tenta te convencer a desistir? Quantas relações ficariam mais leves? Quantas oportunidades seriam aproveitadas? Quantas noites seriam menos pesadas? Existe uma versão sua esperando do outro lado dessa reorganização interior. Não perfeita, mas mais inteira. Não invencível, mas mais estável. Não idealizada, mas mais consciente. Se essa imagem falou com você, deixe um sinal aqui embaixo, porque cada interação mostra que esse tipo de conteúdo merece continuar existindo e chegando mais longe. E há ainda um outro ponto fundamental. O ambiente mental é moldado pelo que você consome, pelo que repete e pelas companhias que você permite que influenciem sua percepção. Uma pessoa pode querer cultivar serenidade e ao mesmo tempo se envenenar todos os dias com excesso de comparação, excesso de estímulo, excesso de opiniões, excesso de pressa. Depois ela se pergunta por que não consegue ouvir a própria consciência. Como ouvir a própria voz se o ruído está sempre no máximo? Como construir clareza se tudo dentro e fora empurra para distração, ansiedade e reatividade? Pensar positivo também significa fazer escolhas de higiene mental.
Significa proteger o foco. Significa selecionar o que você alimenta no coração. Significa perceber que algumas conversas te drenam, alguns conteúdos te desorganizam e alguns hábitos te afastam de si mesmo. Não é sobre viver isolado ou em negação, mas sobre parar de cooperar com aquilo que te desestrutura. Tem muita gente tentando curar a mente sem revisar o que despeja nela diariamente. E não funciona assim. O interior responde ao cultivo. O que você planta repetidamente se torna clima interno. Se você planta irritação, nasce impaciência. Se planta gratidão consciente, nasce amplitude. Se planta disciplina, nasce confiança. Se planta presença, nasce paz. E aqui vale um exercício poderoso. Ao longo do dia, perceber o que expande e o que contrai seu mundo interno. O que te deixa mais lúcido? O que te deixa mais pesado? O que te aproxima da sua melhor versão? O que te afasta dela? Quem começa a observar isso deixa de viver no piloto automático e passa a construir a própria vida de dentro para fora. Me diz uma coisa: qual hábito você sente que mais contamina sua paz hoje? Às vezes a resposta já aponta a próxima mudança. E se você estiver encontrando valor real neste conteúdo, salvar esse vídeo e se inscrever no canal pode ser um jeito inteligente de voltar para ele nos dias em que a mente quiser te puxar de novo para baixo. Talvez o grande segredo não seja obrigar a mente a ser positiva o tempo inteiro, mas ensiná-la a não se tornar inimiga quando a vida apertar. Porque é nos dias difíceis que se revela o tipo de diálogo interno que você construiu. Nos dias bons, quase todo mundo se sente capaz. Nos dias leves, quase todo mundo acredita em si. Mas quando o cenário escurece, quando algo falha, quando alguém decepciona, quando o plano não sai como esperado, o que a sua voz interna faz com você? Ela te orienta ou te acusa? Ela te sustenta ou te humilha? Ela te lembra daquilo que importa ou te lança no abismo do exagero? Essa é uma pergunta decisiva. Muita gente nunca aprendeu a tratar a si mesma com firmeza e respeito ao mesmo tempo. Ou se afrouxa demais e se perde, ou se agride demais e se quebra. O caminho do equilíbrio é outro. É uma disciplina sem crueldade. É uma exigência sem ódio. É uma coragem que não depende de violência interna. Pensar positivo de forma madura é isso: não passar a mão na própria cabeça, mas também não esmagar a própria dignidade sempre que algo dá errado. Você pode corrigir a rota sem se destruir. Pode reconhecer um erro sem transformar esse erro em identidade. Pode estar em fase de reconstrução sem se considerar fracassado. E essa mudança de postura talvez seja uma das mais belas revoluções silenciosas que alguém pode viver. Porque quando o interior para de sabotar, a vida ganha espaço para florescer. E o mais interessante é que isso transborda. A forma como você pensa altera a forma como fala, decide, espera, trabalha, ama, perdoa e recomeça. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Talvez você estivesse precisando ouvir exatamente isso hoje. Então fica comigo porque o último bloco é onde tudo se amarra de um jeito mais profundo. E se esse caminho está fazendo sentido para você, deixa sua presença registrada aqui, não por obrigação, mas porque quando alguém interage com consciência, ajuda essa mensagem a se tornar ponto de encontro para outras pessoas que também estão buscando um novo jeito de viver por dentro. Chegamos ao ponto em que muita gente entende a ideia, concorda com ela, até se emociona, mas ainda se pergunta: como isso vira vida real? Como deixar de apenas admirar esse tipo de pensamento e começar a praticá-lo no cotidiano, no trânsito, no trabalho, nas cobranças, nas perdas, nas relações difíceis, nos dias sem brilho? A resposta está menos em grandes atos e mais em pequenas fidelidades. A mente não muda porque você teve uma noite inspiradora. Ela muda quando encontra repetição consciente. Ela muda quando você decide observar o pensamento que entra. Quando recusa dramatizar tudo.
quando interrompe a mania de se condenar por qualquer tropeço, quando aprende a respirar antes de reagir, quando substitui a pergunta "por que isso sempre acontece comigo?" por "qual é a melhor forma de atravessar isso agora?" Essa troca parece mínima, mas altera a energia inteira da experiência. A primeira pergunta te aprisiona no papel de vítima permanente. A segunda te devolve presença, responsabilidade e movimento. E é isso que tantas pessoas precisam reencontrar: movimento. Não uma correria vazia, mas um movimento interior que as tire da estagnação emocional. Porque pensar melhor não serve apenas para se sentir melhor. Serve para viver melhor. Serve para decidir melhor. Serve para não transformar qualquer queda em sentença final. Serve para não permitir que um capítulo ruim escreva todo o resto da história. Quantas histórias promissoras foram interrompidas não pela dificuldade em si, mas pela interpretação desesperada da dificuldade? Quantas pessoas desistiram perto demais de amadurecer? Quantas abandonaram algo importante porque estavam cansadas demais para perceber que aquele momento era transição, não fim? Talvez você esteja vivendo exatamente um desses pontos agora. Talvez a sua vida não esteja acabando. Talvez esteja pedindo uma nova postura. E essa distinção pode mudar tudo. Se isso te atravessou de algum modo, comenta "eu sigo" ou outra frase que represente a sua decisão de continuar. Uma comunidade se fortalece quando as pessoas deixam de apenas assistir e começam a se reconhecer umas nas outras. Existe uma prática simples, mas extremamente poderosa. No começo do dia, antes que o mundo fale alto demais, decidir qual será a qualidade interior que você deseja proteger. Pode ser calma. Pode ser firmeza. Pode ser gratidão. Pode ser lucidez. Pode ser coragem. Fazer isso não é superstição, é direcionamento. Quem não escolhe conscientemente o que quer cultivar acaba aceitando qualquer clima mental que apareça. E ao longo do dia, sempre que perceber que se afastou dessa qualidade, retornar. Não com culpa, mas com intenção. É assim que a mente aprende. Não pela perfeição, mas pelo retorno. Essa talvez seja uma das imagens mais bonitas para quem quer pensar positivo sem cair em artificialidade. Retorno. Você se distrai, retorna. Você se irrita, retorna. Você se perde em medo, retorna. Você se compara, retorna. Você cai, retorna. Uma vida madura não é feita de constância impecável. É feita da capacidade de voltar para si mesmo sem desistir de si mesmo. E isso tem uma força gigantesca. Porque o mundo já oferece dureza demais. Não transforme a sua consciência em mais um lugar de violência. Faça dela um lugar de alinhamento. Um lugar onde verdade e esperança podem coexistir. Um lugar onde a realidade é vista com lucidez, mas o futuro não é sufocado antes de nascer. Talvez seja por isso que algumas pessoas irradiam uma espécie de estabilidade rara. Não porque vivam blindadas, mas porque cultivaram um centro. E quem tem centro pode até balançar, mas não cai por qualquer vento. Essa construção leva tempo, claro, mas começa no instante em que você se recusa a continuar repetindo mentalmente aquilo que te enfraquece. Então deixa eu te perguntar algo importante. Que frase você precisa parar de repetir para finalmente respirar com mais liberdade? Coloca nos comentários, se fizer sentido para você. Às vezes, quando a gente nomeia o padrão, já começa a diminuir o poder que ele tinha sobre nós. E se você quer continuar recebendo conteúdos que te ajudem a criar esse centro interior, acompanhe o canal, não como quem coleciona vídeos, mas como quem escolhe alimentar a própria consciência com algo que realmente faz bem. Também é essencial lembrar que pensamento positivo não é apenas sobre você se sentir mais forte, mas sobre o tipo de presença que você se torna para os outros. Uma mente intoxicada espalha medo, rigidez, impaciência, irritação e desânimo. Uma mente trabalhada espalha clareza, estabilidade, escuta, esperança e direção.
Isso toca família, amizades, trabalho, relacionamentos, comunidade. Quando você aprende a não reagir a tudo de forma desordenada, você quebra ciclos. Quando aprende a sustentar a calma em vez do impulso, você abre espaço para respostas melhores. Quando deixa de contaminar o presente com profecias de fracasso, você passa a enxergar possibilidades que antes estavam encobertas. E talvez o mais poderoso de tudo seja isso: a mente serena enxerga mais. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque a confusão deixou de ocupar tanto espaço. E nisso existe uma liberdade imensa. A pessoa para de ser levada por qualquer sensação passageira e passa a caminhar por valores mais sólidos. Ela entende que não precisa acreditar em tudo o que sente no calor do momento. Entende que emoção intensa não é automaticamente verdade. Entende que pode pausar, pode ponderar, pode escolher, pode construir uma resposta mais nobre do que o primeiro impulso sugeria. E isso eleva a vida inteira. Quem domina minimamente o próprio mundo interno sofre menos por ilusões criadas pela mente e aproveita mais o que é real. Se você está percebendo que esse conteúdo não é só sobre motivação, mas sobre uma maneira mais consciente de existir, deixa seu gostei como um gesto simples de apoio. Não é sobre algoritmo por si só, é sobre sinalizar que conversas profundas também merecem espaço. E agora eu quero encerrar de um jeito muito humano. Se algo neste roteiro te alcançou, não deixa isso morrer no instante em que o vídeo terminar. Leva uma frase, uma pergunta, uma decisão. Leva um compromisso pequeno e verdadeiro. Talvez o compromisso de vigiar melhor o que você repete dentro de si. Talvez o compromisso de parar de usar a própria mente como lugar de castigo. Talvez o compromisso de não entregar os próximos dias aos mesmos pensamentos que já te provaram tantas vezes que não te conduzem para um lugar bom. A sua vida interior merece cuidado. Merece presença. Merece direção. E você não precisa esperar um grande marco para começar. Pode começar hoje, do jeito que dá, com a força que existe agora. Isso já basta para iniciar uma mudança real. E eu quero te fazer um convite final, de forma calorosa e sincera. Se esse vídeo te fez companhia, te trouxe clareza ou te lembrou de algo que você precisava ouvir, se inscreve no canal e permanece por perto. Vai ser muito bom ter você aqui nessa comunidade. E faz mais uma coisa que pode transformar esse espaço em algo ainda mais vivo. Conta sua história nos comentários. Me diz se você gostou do vídeo, o que aprendeu com ele, qual parte mais mexeu com você e como tem sido a sua luta para manter a mente firme em tempos difíceis. Compartilha também aquilo que você já superou, porque a sua experiência pode se tornar exatamente a luz que outra pessoa precisava encontrar hoje. Às vezes, alguém chega em silêncio, lê um comentário verdadeiro e decide não desistir. Então participa. Deixa a sua voz. Faz desse espaço uma troca real. E acima de tudo, lembra, você não é obrigado a vencer tudo hoje, mas pode escolher não se abandonar. E essa escolha, quando repetida com coragem, muda destinos.